uso de dentes dos mortos em vivos. Isso existe? Isso já aconteceu? A gente vai conversar justamente sobre isso hoje. Muito prazer, se você não me conhece, eu sou a Bianca, sou cirurgiã dentista. E esse é o canal Master Pride, onde falamos sobre tratamentos odontológicos e também sobre saúde bucal. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva e aperte o sininho para receber notificações de novos vídeos. E lembrei de alguns fatos históricos que já aconteceram, gente. Sim, o ser humano já usou dentes de pessoas mortas para fazer próteses para os vivos. Mais basicamente para os vivos ricos, né? Porque o que acontecia naquele tempo, né? Na faixa ali de 1800, né? O que acontecia é que o açúcar, né? Ele foi incluído na alimentação, principalmente na alimentação dos ricos, porque açúcar era uma coisa muito cara, né? Nessa época. Então apenas os ricos tinham acesso. E o fato de você usar açúcar e não fazer higienização, adivinha? Causava cáries, doença periodontal, infecções frequentes na gengiva e nos dentes, e os ricos também acabavam por perder por infecção dentária, né, porque a bactéria ela é bem democrática, ela ataca ricos e pobres, né, ela acabava por perder os dentes, né, principalmente os dentes da frente. E aí quando a pessoa perdia os dentes da frente, ela tinha um perfil mais envelhecido, tinha dificuldades para falar. Qual que seria a solução? Criar uma prótese, né, que poderia ser usada e reduziria essa questão aqui da perda desses dentes, né? Porém, era uma época em que não existiam materiais, né, adequados para realizar esse procedimento. Então, eram utilizados os dentes naturais humanos, né, marfim, que era tirado de elefantes, de rinocerontes, que era uma base em que você poderia esculpir uma placa para ser colocada. Eu vou colocar algumas fotos aqui para vocês verem das próteses antigas, como que elas eram, né? E aí, então, era utilizado dentes de pessoas falecidas, pessoas pobres, muito pobres, que vendiam seus dentes para conseguir algum dinheiro, né? E os ricos se utilizavam desses dentes para fazer as próteses, principalmente as próteses dos dentes da frente, né? Que é onde aparecia ali, né, ao sorriso. Eram próteses que eram feitas com base de ouro, marfim e esses dentes da frente. Claro, né, gente, próteses extremamente caras, não era feito só por dentistas, tá? Eram feitos por pessoas que faziam peruca, pessoas que faziam chapéu, eram praticamente artesanal, então eram feitos por artesãos, tá? E também por dentistas, que eram os arranca-dentes, né, os tira-dentes. Existiam, inclusive, técnicas em que você atirava o dente de uma pessoa e já colocava na gengiva da outra, tá? Como se fosse uma implantação de dentes. A pessoa vendia seus dentes, o dentista ia lá, arrancava de uma pessoa e botava na boca da outra. Claro que isso não era uma coisa higiênica, né? E acabou causando uma série de problemas e uma série de doenças. Inclusive, né, a proliferação da sífilis, que as pessoas mais pobres, elas não tinham nenhum conhecimento de proteção sexual e muito menos, né, de conhecimento dessas doenças. Muitas vezes contraíam sífilis e acabavam passando porque a pessoa trocava aí seus dentes. Mas alguns fatos históricos aconteceram que foram bem interessantes, como por exemplo a Batalha de Waterloo. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre os dentes de Waterloo, né? Era uma batalha que aconteceu entre os franceses e os britânicos na era napoleônica. E essa batalha, ela dizimou muitas pessoas, ela matou muitos homens, né? Foram mais de 50 pessoas, mais de 50 mil pessoas mortas nessa batalha. E um fato interessante que acontecia é que logo depois que os vivos deixavam o campo de batalha, ou seja, os vitoriosos deixavam o campo de batalha, entrava os saqueadores, que iam até os corpos, os cadáveres, né, ou as pessoas que estavam quase morrendo, retiravam todos os seus bens, inclusive os dentes, né, principalmente se esses dentes eram bons. Então arrancavam-se esses dentes da frente, que seriam vendidos, né, para os dentistas e os artesãos que iriam comprar esses dentes e fazer os dentes para os ricos. Uma prótese dessa custava muito caro e não parecia nada muito higiênico, né? Nunca é muito higiênico nessa fase. E essas próteses eram feitas com dentes
reais, dentes humanos, né? Eles poderiam ser feitos de marfim e dentes humanos. As próteses com dentes humanos eram mais caras, principalmente se esses dentes eram bem conservados, não tinham cárie e tudo mais, tá? Por exemplo, tem o George Washington, que usava uma prótese feita desse tipo de dente, e os dentes que ele utilizou não eram dos dentes de Waterloo, eram dentes de escravos, que foram pagos para poder ter a extração dos seus dentes da frente, né, e assim fazer essa prótese. Porém, essa prótese era muito dolorosa, né? Ele tinha que usar, para usar essa prótese, ele tinha que usar um extrato, uma tintura de ópio, porque ele causava muita dor. Inclusive falam que os discursos dele eram rápidos, né? Porque ele não aguentava falar com a prótese, acabava causando muita dor nele, né? Então, era uma época bem primitiva da odontologia. E por que não é utilizado esses dentes, né, dos mortos em vivos? Porque, gente, a gente hoje tem materiais muito mais baratos e muito mais seguros para utilizar em próteses, né? A gente pode usar dentes de resina, que tem uma boa durabilidade, uma estética adequada, você não precisa depender da pessoa não ter cáries para fazer a prótese, né? E muito mais higiênico. Necessidade aí de higienização, né, uma limpeza nesses dentes, que seria muito difícil de você fazer na extração da polpa, né? Então, o ideal é utilizar dentes que são inertes, que você não tem necessidade de fazer essa limpeza. Porém, né, como informação adicional, quando a gente precisa, por exemplo, de um enxerto, né, um enxerto ósseo, a gente pode utilizar o banco de ossos. Existe um banco de ossos humanos, né, em que esse osso ele é tratado para que não cause nenhum tipo de doença, ele é bem seguro, tá, para ser utilizado, assim como a córnea, os órgãos são utilizados. O banco, como você tem banco de pele, tem banco de ossos, tá? Ele é um osso que é bem tratado e a gente utiliza ele como matriz mineral para realizar enxertos. A gente usa junto com o plasma rico em plaquetas, né, o PRP, e dos enxertos que existem, ele é muito bom. Ele tem uma qualidade excelente e uma chance de osteointegração, de formação óssea sensacional, porque ele é um material humano, diferente de você usar um material de matriz bovina, por exemplo, ou suína, como são alguns enxertos que a gente compra no mercado. Então, apesar de a gente não utilizar os dentes, os ossos a gente utiliza, porém com segurança e tranquilidade, né? É uma coisa segura, bem feita e com responsabilidade, diferente da época que era arrancado de qualquer jeito, né, e utilizado à revelia. Então, muitos desses ricos acabavam pegando sífilis, né, levando a loucura da sífilis, ficando cegos, justamente porque usavam esses tipos de dentes. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo histórico. Eu faço poucos conteúdos históricos, né, onde a gente fala sobre o nosso dia a dia. Mas é interessante, né, saber como velhas ideias sempre acabam voltando, né? E graças a Deus a gente não precisa utilizar os dentes dos mortos para fazer próteses. Hoje a gente tem outras alternativas muito melhores, muito mais higiênicas e também muito mais estéticas, né? Porque afinal o dente natural nem sempre tem uma estética 100% ali para o rosto daquela pessoa, tá certo? Se você gostou desse conteúdo, não deixa de curtir, né? E deixa aqui o seu comentário, o que você achou dos dentes de Waterloo? Você usaria uma prótese feita com dentes de pessoas mortas? Você usaria uma prótese com dentes, ou melhor, uma prótese com dentes de pessoas mortas em batalha? Diga aí o seu comentário, o que você faria, tá certo? Um grande beijo e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.